Oi meninas, tudo bem? Eu vim conversar com vocês, contar um pouquinho sobre a minha gestação molar. Como eu descobri, eu ainda estou passando pelo processo da quimioterapia, infelizmente tive que fazer. Então vamos lá, eu descobri minha gravidez em novembro, né? No começo de novembro, e fiz 3 testes de farmácia e que deram positivos, na dúvida, né? A gente tentando, então a gente faz vários testes aí para confirmar. E fiz o exame de sangue, o beta. O beta deu 15 mil, um valor até alto, mas a gente que não conhece, nunca engravidei, não sabia estava um pouco assim fora do padrão pelo tempo de gravidez, né? Que eu tava com uma semana só de atraso. Minha menstruação sempre foi muito regular, então deu uma semana de atraso, eu já fiz o exame. Levei pra médica o beta, que pediu ultrassom, chegou no ultrassom, infelizmente, assim, ela visualizou, eu tinha o embrião, estava lá, porém ele não tinha batimentos. Ela até pediu para refazer o exame para confirmar realmente, né? Porque às vezes eu poderia estar de menos tempo do que eu imaginava, do que ela imaginava, do que eu imaginava. E aí eu refiz dentre alguns dias e realmente foi no momento, acho que um dos mais difíceis, mais tristes, vocês sabem disso. Deu que ele não tinha batimento. Ele parou de se desenvolver com 6 semanas. E aí levei o resultado para minha ginecologista, que pediu um novo beta. Ela suspeitou, a médica que fez o ultrassom suspeitou, porque a placenta tinha formatos irregulares. Ela até mencionou no resultado sobre mola, mas ela comentou comigo, mas não aprofundei, porque a cabeça da gente entra em choque, então a gente só quer sair dali logo, né? E aí eu cheguei na médica, levei o resultado, ela pediu um novo beta. E esse beta deu 141 mil. Foi então onde ela conversou comigo sobre a mola na consulta, que eu levei o resultado do ultrassom, e falou sobre a mola. E pediu para eu refazer o beta. Quando eu vi o resultado, já liguei para ela na hora. Ela, infelizmente, isso foi uma situação chata que eu passei na época. Ela falou que não cuidava desse assunto. A gente ia ter que ir atrás de outra médica, acabei que eu nem voltei nela. Já fui correr atrás de outro médico pelo plano, que graças a Deus, eu sei que muitas não têm, mas eu fiz. Como eu estava nesse processo de tentante, eu precisava fazer a videolaparoscopia, que se alguma de vocês fez, sabe? Mesmo no particular, é um custo, eles cobram, dependendo de onde for, eles cobram. E fiz pelo convênio, fui atrás de outro médico, não consegui localizar porque era final de ano. Acabei indo pro HCM, que é o Hospital da Maternidade daqui de São José do Rio Preto, né? Entrei lá no hospital, eles já me internaram, meu beta deu muito alto, né? Por orientação de uma médica de uma amiga minha, que essa minha amiga viu o desespero, conversou com a médica dela, contou a situação, ela falou, não, fala pra ela ir agora pro HCM, qualquer coisa fala pra internar, e eu tava realmente com cólica, né? E aí fui, já me internaram e eu fiz a curetagem no dia seguinte, logo pela manhã. Cheguei no hospital à noite, me internaram e fiz a curetagem de manhã. Ele subiu muito rápido, de 15 mil para 141 mil em um curto espaço de tempo. E fiz a curetagem morrendo de medo, que também aí começa, né, todo o processo, né? Porque a gente busca, não sei se chega uma coisa que a gente faz que deixa a gente em mais desespero, mas a gente busca na internet soluções, descobrir, tentar acalmar nosso coração com o que está acontecendo, mas deixa a gente pior, na verdade. Porque tem diagnóstico que acho que até mata a gente, dependendo do que a gente lê. Então eu li muito fato, assim, muitos relatos sobre a curetagem, fui fazer morrendo de medo, mas graças a Deus não senti dor nenhuma, foi muito tranquilo, não tive sangramento igual muita gente tem no dia seguinte, não, tudo lindo, tive alta, não lembro se foi no mesmo dia, não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, tive a alta, né? E aí comecei a fazer o acompanhamento do beta. Meu beta quando eu internei estava 141 mil. Um pouquinho antes de fazer a curetagem, eles fazem outro exame, deu 120 mil.
Uma semana após curetagem caiu pra. Eu tô olhando ali porque eu não lembrar os números, eu não lembro. Então caiu para 5.218. Na semana seguinte caiu para 1.333,80. Caiu aí nesse meio termo, eu consegui passar num médico, Dr. Bertazzo, que está me ajudando bastante. E aí ele pediu alguns exames e tal, eu fiz exames de sangue, tudo normal, anemia apresentou porque eu já tenho, né, anemia, então apresentou e tudo normal. E aí quando peguei o resultado da biópsia que a gente faz, levei para ele, o resultado da biópsia deu mola total, mas realmente foi parcial que chegou a ter o embrião. Ele comentou que às vezes deu mola o total, porque não conhece o total, não chega a ter embrião nem nada. No meu caso tinha o embrião, então seria mola parcial. Mas na biópsia saiu total, ele acha que às vezes puxou ali como já parou de desenvolver com 6 semanas e quando eu fiz a curetagem era 8 semanas, então ele acha que o próprio organismo, né, vai desfazendo. Então aí fez a curetagem, aí eu peguei o resultado da biópsia, desculpa, e deu a mola total. Aí fui levar peguei outro resultado de beta, fiz outro, então de 1.333 caiu para 537,55. Essas quedas, vocês que fazem acompanhamento ou fizeram, a gente sabe como essas quedas são significativas e como deixa a gente feliz. Caiu para 537,55. Então, na minha cabeça, eu fui buscar o resultado do próximo beta toda feliz, achando que tinha zerado. Porque quedas tão bruscas, 536, se de 1.333 caiu para 537, a tendência é zerar, a gente acha que vai zerar. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Mas não foi a vontade de Deus, infelizmente não foi isso que aconteceu. De 537, a hora que eu peguei o resultado, estava 949,94. Então ele começou a subir. Isso sempre fazendo acompanhamento no mesmo laboratório, porque às vezes dizem que pode dar uma diferença, né? E fazendo esse acompanhamento. Então subiu para 949. Aí ele pediu ultrassom, pediu raio-x do tórax. O ultrassom deu tudo limpo. Ele comentou que às vezes tem casos que começa a subir porque ficaram vestígios no útero. Então você tem que realizar uma nova curetagem, ou a minha, né, que chama, que algumas pessoas fazem, que é a aspiração. Mas meu útero não deu nada, não tinha nada, tudo limpinho. O raio-x do tórax, que ele comentou que às vezes é o primeiro lugar assim, onde pode alojar algum vestígio, é no tórax. Tudo lindo, no pulmão, desculpa, tudo lindo, meu pulmão também, tudo bonitinho. Então, realmente, a gente teria que começar com a quimioterapia. É onde entra o nosso desespero, né? Onde entra... Porque a gente pensar que de uma gravidez... A gente vai... Eu usei muito na época esse termo, a gente vai do céu ao inferno em questão de minutos, de dias ou de semanas. E aí ele falou que eu teria que começar, me tranquilizou, dizendo que não é a quimio agressiva, que tem gente que não chega nem a ter sintoma nenhum, e foi me explicando que pode ser que eu teria só alguns dos sintomas e tal, e me encaminhou para o oncologista. Levei os exames no oncologista, tô passando ainda, né, com ele, que eu ainda faço a quimio. E ele me explicou também, foi falando novamente, mas não tem jeito, a gente pensa assim na queda do cabelo, a gente pensa, nós somos vaidosas, a gente pensa mil coisas, né? O porquê isso com a gente, eu que 7 anos tentando engravidar e quando eu consigo uma coisa dessa comigo, a gente começa assim com várias perguntas, mas é uma coisa assim que eu coloquei muito na minha cabeça depois de um tempo. Eu falo, a gente tem que parar de tentar entender e aceitar passar por essa questão da melhor forma possível e trabalhando muito a nossa cabeça, porque senão a gente pira, a gente entra em depressão, é um momento muito difícil da nossa vida. E muito mais assim também por não ser algo comum, né? Por ser algo
Assim, acho que pelas estatísticas que eu dei uma olhada, uma a cada 1.000 mulheres, isso aqui no Brasil, né? Uma a cada 1.000 mulheres, mais ou menos. Então, ele me passou todo o processo e vamos lá, né? Vamos começar a quimioterapia. Fiz a primeira sessão, cheguei para fazer a minha primeira sessão, entrei lá, a gente se sente terrível, porque não se imagina numa situação dessa, né? E entrei para fazer minha primeira sessão. Confesso para vocês que eu olhei aquelas pessoas ali passando por uma situação muito mais difícil do que a minha, que eu ainda tinha escolha de em pouco período melhorar, e elas estão fazendo um tratamento tão agressivo. Isso comecei a trabalhar a minha mente também, que eu tinha que agradecer por eu estar tendo uma oportunidade. E a gente tem que trabalhar assim a nossa cabeça, senão, como eu disse, a gente pira. Saí da minha primeira sessão, a minha foi intramuscular, comecei com 50 miligramas de MTX. Tá? Tomei o remédio para náusea antes, 2 comprimidos, e teve a injeção, a aplicação, né? Então, coisa rápida, logo já saí. E como eu tomei os 2 comprimidos, saí de lá super bem, feliz que não teria sintoma nenhum. Mas aí no dia seguinte eu acordei com um pouco de enjoo e um pouco de ânsia, assim, você acorda com o estômago embrulhado, a boca chega a encher de água, mas não gorfei nem nada disso, mas uma sensação ruim no estômago mesmo. Olhava para comida, às vezes eu tinha fome, mas não tinha vontade de comer. E foi mais isso, foi mais questão mesmo do estômago. Então, passou a minha primeira semana, né? Na segunda sessão, mesma coisa, saí da quimio super bem. Não senti, no mesmo dia não senti nada, no dia seguinte veio ânsia, alguma coisa assim. E um fato que me preocupou assim bastante é que muitas pessoas fazem a curetagem e desce a menstruação logo alguns dias, a minha não. A minha menstruação não descia, então fiz a curetagem em dezembro, isso a gente já estava em março, nesse processo todo, tá? De médico, passando acompanhamento. Minha primeira sessão de quimioterapia eu fiz dia 20/3, 20 agora de março desse ano. A segunda sessão eu fiz dia 27, eu tô olhando ali para me ajudar a lembrar. A segunda sessão eu fiz dia 27/3, a terceira sessão eu fiz dia 3/4. Então, eu ainda tô passando nesse período, ainda tô passando por essa situação. Assim, na segunda para terceira sessão, estourou bastante ferida na minha boca, afta, fraqueza, por eu ter anemia, então meu sistema imunológico já é mais baixo, né? Então, já é mais fraco. Então, eu tive bastante ânsia também, mais, né? Boca estourada, e tive muita dificuldade para evacuar, eu não conseguia. E aí, no entanto, que após a terceira sessão, e assim, não é um evacuar de quem tem dificuldade, é como se as fezes empedrassem mesmo, você não consegue fazer. Ela pode ficar no canal para sair, mas não consegue fazer. Ele tinha dito que alguns dos sintomas poderiam ser ou diarreia, ou desregular o intestino, né, na verdade, e a minha foi essa. E aí teve, após essa terceira sessão, que foi ocorrendo isso daí, meu marido, eu liguei pra ele me socorrer, que tá comigo do meu lado todo o tempo me ajudando. Ele teve que comprar, falei, compra alguma coisa e traz aqui, eu preciso, porque senão eu ia ter que ir pro hospital fazer a lavagem. Ele comprou um produto, aplicou em mim, e aí eu consegui. Mas assim, é uma dor assim que eu nunca tinha sentido nada nem parecido, assim, de forma alguma. Então, como eu tive bastante reação, ele optou por dar um intervalo após essas 3 sessões. Ele deu um intervalo de 2 semanas. Esqueci de avisar. Após minha primeira sessão, depois da minha primeira sessão, meu beta já caiu
para 465. Então teve uma queda assim bem considerável, porque na primeira sessão ele pediu o exame e já caiu para 465. Eu fiz a quimio na sexta, na terça-feira eu tive, na sexta, dia 20/3, na terça-feira eu tive consulta com ele e meu beta já tinha caído para 400 e pouco. Então foi até uma alegria assim, caiu bem e tal. Mas após essa terceira, aí ele não pediu mais exame, ele esperou, optou por eu fazer essas 2 sessões e aí ele dá um intervalo e pediu o exame, porque o medicamento ainda ia estar agindo, né, no meu corpo. E aí ele optou por fazer esse intervalo mesmo. Eu vou dar uma pausa para voltar com o segundo para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então, obrigada por enquanto e para quem tá assistindo. E já vou gravar o segundo e já vou colocar junto, porque aí já assiste tudo de uma vez. É só para não ficar comprido mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. E a gente tá junto nessa.